Olá, meus amigos. Aqui Gilmenique, o Conde Basile. Estou aqui direto do Templo Escola de Umbanda, que fica dentro do Santuário Nacional de Santa Saracali, em Itanhaém, no litoral sul de São Paulo. E estou aqui para apresentar o programa Palavra de Amigo. O Palavra de Amigo de hoje vem com um tema importante e que é sempre muito confuso e gerando muito tabu, que é na Umbanda raiz. Se recebe orixá, o orixá, ele na Umbanda Raiz, você incorpora ele? Ficou curioso para saber? Então vamos ao vídeo. Ficou curioso? Então, senta no sofá, pega a sua xicrinha de café, que nós vamos despentear este macaco, desmanchar este crochê e contar tudo pra você. Começa agora o nosso Palavra de Amigo. Palavra de Amigo de hoje vem com este vídeo importantíssimo, avisando e tentando abrir a cabeça das pessoas e entender as diferenças que existem entre a migração do orixá no candomblé para a Umbanda. Como é feito isso e de que maneira é? E aí temos esse termo, Umbanda Raiz. O que seria Umbanda Raiz? Vamos primeiro entender que toda Umbanda deveria ser raiz, porque é uma religião. Mas, infelizmente, nós temos a mistura, algumas vertentes que foram criadas ao longo do tempo, usando outras nomenclaturas. Porém, dentro disso, nós temos várias religiões muito semelhantes à Umbanda Raiz, e não são umbandas, são de outras regiões do país e que estão mais acostumados até com tipos de entidades diferentes. Porém, o orixá, na Umbanda, ele sofre o sincretismo. Por quê? Porque nós aprendemos sobre orixá já no sincretismo, através dos nossos pretos velhos, que é os negros escravizados que vieram para o Brasil. Eles cultuavam os seus orixás, a forma de candomblé deles era já através do sincretismo. Por quê? Porque eram catequizados, aprenderam o catolicismo e tentaram fazer a fusão do santo católico com a energia do orixá, para que eles pudessem transformar a sua prática religiosa disfarçadamente para o homem branco. Então, nisso eu já expliquei várias vezes o que é o sincretismo. E a Umbanda, ela assimilou isso. Porém, a Umbanda, ela tem um teor muito forte com a população indígenas, os povos originários indígenas, que são os verdadeiros brasileiros. O povo que realmente nasceu do Brasil, que cresceu brasileiro mesmo, são os indígenas. O povo de matriz africana teve essa fusão também por sofrer, junto com os indígenas, a apropriação da terra, né, pelos europeus e a caça e escravidão do povo africano, trazido para cá à força. Então, são povos que têm uma tradicional, muito tradicional. Então, a Umbanda vem de espíritos encarnados na Terra. Nós incorporamos espíritos que já vivenciaram a Terra. Nós somos médiums de incorporação e dentro disso praticamos o trabalho com nossa ancestralidade, desde os indígenas, os povos escravizados e os colonizadores da época. Por isso temos tantas entidades diferentes. E dentro disso tem o contexto mitológico.
tanto dos povos escravizados, dos indígenas e dos colonizadores. Então, existe a mitologia da Umbanda, ela tem essas três vertentes. Quando nós tocamos, fazemos uma gira para caboclos, que seriam os nossos indígenas, que vêm na força do elemento da natureza, são os nossos caboclos índios, eles vêm se manifestando com a força da natureza. E aí é feita a fusão com a energia do orixá do candomblé. Porque o orixá é a própria natureza, é o Deus da natureza. E os indígenas sempre fizeram esse culto à natureza. Então, é muito importante que você entenda que quando nós invocamos um caboclo, ele vem na linha da energia do orixá, na linha do sol, na linha das águas, na linha das pedreiras, na linha das cachoeiras, na linha das matas. E a fusão com o orixá é justamente essa com os caboclos. Então, a maioria das vezes que nós incorporamos o orixá na Umbanda é um caboclo que está dançando e reverenciando aquela energia da natureza que corresponde ao orixá africano. Entenderam? Então, a diferença do candomblé, quando se vira no santo, você se vira no santo invocando aquela força da natureza africana e vai ter toda aquela coreografia, todos os passos que identificam aquele elemento da natureza. Quando na Umbanda é invocado através dos cânticos, dos pontos, que a maioria são todos em português, cantando, e é todos mais ou menos na linha dos caboclos, os nossos cantares aos orixás, o que acontece? É um caboclo da linha daquela função da natureza. Então as pessoas falam falangeiros, por quê? Porque existem os caboclos que eram caçadores, outros das águas, outros ligados à cura, às folhas, outro ligado. Então, este elemento vai. Então, eles dançam tribalmente, muito mais semelhante à dança indígena do que a dança propriamente africana. Tá? De origem africana. Então, por isso que às vezes você vê na Umbanda as pessoas cantarem para Iemanjá, cantarem para Oxum, cantarem para Xangô, cantarem para Ogum, e a maioria das vezes a pessoa parece estar cada vez incorporando um orixá diferente. Muitas vezes é o mesmo caboclo dançando para aquele elemento da natureza que o orixá representa. Nem sempre você está incorporado com exatamente um falangeiro da linha de lá. Às vezes o teu caboclo, a tua cabocla, ela vem, você está cantando para algum, ela dança para algum, ela dança para o ferro, ela tem uma dança específica para aquela energia da natureza. Está dançando para as águas, cantando para as águas, cantando para Iemanjá, ela vai dançar. Às vezes é o mesmo caboclo naquela reverência ali. E isso é um mistério entre eles, mas a energia dos elementos naturais da Terra está sendo invocada o tempo inteiro por essas entidades. Já no candomblé é totalmente diferente. Por quê? Porque é uma religião diferente. Eles cultuam somente o orixá, como na África, com a folha certa, com o otá, que é a pedra, com toda uma história, é todo feito uma preparação para invocar aquela força da natureza específica no corpo daquele médium, que seria um Yaô, seria já um Ebome, uma pessoa preparada na energia daquele orixá. A diferença da Umbanda é que nós não fazemos esta distinção, porque nós trabalhamos de frente com as energias indígenas. Então, os caboclos vêm responsáveis de invocar a energia do orixá. Essa é a diferença. Quando começa a fusão
do candomblé com a Umbanda e pôr uma vestimenta num caboclo, numa pessoa incorporada com um caboclo dançando para uma linha de orixá, fica às vezes cômico por causa disso, porque é totalmente diferente. Às vezes os sinais, o dedinho da mão, é muito de origem da dança indígena, bem diferente do pé de dança africano. Então, é a mesma coisa. Teoricamente, estamos invocando uma energia da natureza. Porém, a incorporação é totalmente diferente. Se conecta numa virada de santo à energia pura vinda daquela energia física da natureza, que é o orixá. E a incorporação é geralmente um guia que já viveu na Terra, de origem indígena, que está trabalhando na energia daquele orixá, trazendo a força para a Terra. Porém, você está dividindo isso em 3 partes: a sua, a do teu caboclo e depois a terceira, que é a energia do orixá. Já no candomblé, você é preparado fisicamente para receber aquela energia especificamente do orixá. Por isso você não vira com outros orixás que você não foi preparado para ser. Então, se você foi feito para um santo, ou para uma digina, né, ou para um juntó, para uma família de santo, você só vai virar com o tempo, com aquela energia naquele momento. Na Umbanda, você tem a incorporação com vários caboclos que vão invocar vários pontos da natureza, várias energias da natureza, ao mesmo tempo, às vezes na mesma gira, mas você está incorporado, às vezes, unicamente com a mesma entidade. Ela só está vibracionando. Tanto é que na gira de caboclo, nós cantamos para todas as entidades. Às vezes agora, com a modernidade, as pessoas falam, na Umbanda, que não é a raiz, então ele fala, hoje nós vamos ter gira para o santo, hoje nós vamos cantar para o santo, e vamos girar na gira do santo. Aí, as pessoas que têm a energia já fisicamente mais canalizada para determinado orixá, determinado força da natureza, o teu caboclo vem ali, se manifesta e vira com aquela força da natureza ali, dançando para aquela força da natureza. Essa é a individualidade que a modernidade da Umbanda está tendo, que é a gira separada para orixá. Você separar uma gira para cantar separadamente para os orixás, semelhante ali, não muito com o candomblé, tá? Tentando fazer essa meio umbandomblé. E quando, na verdade, a raiz você toca numa gira de caboclo para todos os orixás. Você pode tocar separadamente, porém, é uma gira de caboclo, entendeu? E aí, sim, você vai estar cada hora vai se manifestar dançando de uma maneira diferente. Ou se ele não tem nada a ver com aquela energia das águas e é um caboclo do fogo, da pedra, ele vai ficar mais recluso e você vai ver que outro médium vai estar se manifestando mais forte naquele momento, daquele ponto, naquele momento de chamada falando daquele orixá. Então ele vai estar envolvendo mais. Muitas vezes, às vezes até o caboclo desincorpora tal, justamente por ele ter uma afinidade energética ali. Não é complexo, é muito simples, é que as pessoas fantasiam demais. E nós trabalhamos com incorporação, com energia. E aí existe também aquele médium que quer ser o elevador de santo, né? Porque ele quer incorporar todas as linhas de adjacências e tudo mais, sendo que, eu estou dizendo, o mesmo caboclo, a mesma cabocla, às vezes faz essa função. Ela dança de uma forma diferente, de acordo com a celebração ao orixá, ao elemento físico da terra que está sendo invocado. Então, falta mais conhecimento e menos divulgação do público para isso, porque quem tem que aprender é dentro do terreiro, não existe fórmula fora. Então, venha
faça parte de uma casa espiritual, faça parte disso, tente se desenvolver, entender e saber qual é a religião que você quer seguir, para que você não fique misturando tudo, porque quem mistura tudo, no final das contas, não é nada. Então, respeite as diferenças, respeite as crenças, cada um no seu quadrado, ok? Espero ter ficado claro para vocês. Um grande beijo no coração de vocês. Eu fico por aqui e tchau, tchau! Se você chegou até o final do vídeo e gostou, deixe seu like, se inscreve no canal Gilmenick Conde Basile. Não deixe de se inscrever para próximos vídeos. E tchau, tchau!